Oi, gente. Estamos Ô, aqui no primeiro Sabá das Magas. Eu, Cristiana Nóvoa, e eu, Maria Clara Matos. estamos aqui para conversar toda semana. Vamos nos encontrar nesse clima gostoso, festivo, para conversar sobre os assuntos da semana do ponto de vista esotérico, mágico e com um olhar feminino. Vamos falar a verdade. A gente, quando conversa no telefone, rende muito assunto. Então, a gente resolveu que a gente ia conversar por vídeo e ia gravar. Então, é isso. É isso. A gente conversando já é um podcast. Então resolvemos abrir, compartilhar os nossos deliciosos papos com vocês. Para quem não sabe, eu e Maria Clara somos primas gêmeas. Hoje a gente vai falar do Ano Novo Astrológico, que vai acontecer no dia 20 de março, às 18 horas e 25 minutos. Em geral, o sabá vai ser aos sábados, gravado, e ele deve vir a público aos domingos. Hoje, excepcionalmente, ele está vindo a público na segunda-feira, por causa do Ano Novo. Mas, na próxima semana, nos aguardem no domingo. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar a ver o mapa? Não, vamos começar. Vamos pelo mapa. Ah, e no final, a Maria Clara vai tirar uma carta do Oráculo das Deusas para dar um conselho, para dar uma ideia para a gente do que fazer diante dos desafios desse ano. Então, vamos ao mapa. Estamos aqui com o mapa do ano aberto. Diga lá, Maria Clara, quais suas impressões ao olhar esse mapa? Eu penso que a gente vai ter um ano em que vai ser importante a gente fazer certas escolhas. Escolhas energéticas mesmo, né? Porque a gente tem aí uma espécie de disputa entre um olhar mais do eu, né? Mais para mim, mais egóico, contra, entre aspas, um olhar mais para o outro. E eu acho que tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei legal, né? Quer dizer, achei curioso, essa, essa entrada no ano na lua balsâmica, né? Na lua escura, quase como se a gente fosse entrar no ano no escuro. Então, assim, as cartas estão aí, as fichas estão na mesa, e agora faça a sua escolha. Faça uma escolha consciente, porque as consequências virão. E eu acho que, enfim, em cima dessa tônica, né? Eu ou o outro. Ou como ser eu, não abrir mão de ser eu, abraçando o outro. Um pouco por aí. Ótima análise. Eu vou fazer aqui um apanhado um pouquinho mais didático, só para o pessoal que está em casa poder entender o que esse mapa traz aqui. Bom, a gente tem essa entrada do ano, ou seja, o Sol que está aqui entrando no grau zero de Áries, no momento em que o Sol acaba de mergulhar abaixo do horizonte. Então, essa coisa que você falou da escuridão também é reforçada aqui pelo fato do Sol estar aqui 1 ou 2 graus abaixo do horizonte. Então, é como se a gente estivesse no escuro, mas não totalmente. A gente está assim, digamos que num lusco-fusco, naquela luz na hora que o Sol se põe. Bem aqui no ascendente, a gente tem o planeta Ceres, que é um planeta que não é considerado, né, no rol dos planetas principais, ele é considerado um planeta anão, categoria onde hoje em dia Plutão também está, e, e ele só agora que está começando a ser mais estudado e compreendido dentro da astrologia. Não existe uma unanimidade com relação a qual seria o signo regido por Ceres, mas muito provavelmente ele estaria ligado ao signo de Virgem, por causa da questão do cultivo, da colheita e também da periodicidade da natureza, que tem a ver com a coisa dos períodos de Virgem ou com o signo de touro, porque tem a ver com a terra, com a abundância da terra, com a produção de alimento.
De qualquer forma, é um símbolo do feminino. E o ascendente para esse ano está em Libra, que é um signo também do feminino. Então, eu acho que isso já dá um tom do ano com essa característica realmente de, não sei se valorizar, mas ter em foco as questões femininas. Sem falar na regência da Lua, né, para o ano. Então, essa regência da Lua para o ano, ela não está no mapa. Ela é uma regência que vem da ordem dos caldeus. A ordem dos caldeus é a mesma que determina os dias da semana. Por exemplo, hoje é sábado, que é o dia de Saturno, né? Depois do dia de Saturno, amanhã vem o dia da Lua. Segunda é Lua, terça é Marte, quarta é Mercúrio, quinta é Júpiter, sexta é Vênus, sábado é Sábado, Saturno e domingo é o Sol, Sol. né? Isso não determina, vamos dizer, o fato de você ter nascido no sábado não é tão determinante dentro da visão que a gente tem da astrologia ocidental. Então, essa regência do ano, ela é uma regência baseada nessa convenção, nessa ordem dos caldeus, e não em nada que esteja especificamente no mapa. De qualquer forma, a regência para esse ano é da Lua. Então, mais um elemento de que o feminino está em alta. Além disso, o meio do céu desse mapa está em Câncer, que é regido pela Lua. Então, você tem um signo do feminino, que é Libra no ascendente, e um signo do feminino, que é Câncer, no meio do céu. Porém, Marte, que é o símbolo do masculino, eu até falo sempre para os clientes, é aquele símbolo de banheiro masculino, está aqui disputando o foco do ano com esse feminino de Câncer. E a gente aqui, na distribuição dos planetas, dá para ver que tem uma concentração gigantesca em dois signos. Um é Peixes, né, onde o Sol estava até ontem, onde a Lua está hoje, onde Netuno está ainda vai ficar por muito tempo, e onde Saturno está ainda vai ficar por mais de 2 anos. Então, Peixes está bem forte. E o signo de Áries, onde o Sol acabou de entrar, junto com ele está Mercúrio. Um pouco acima, a gente tem Júpiter em conjunção com Quirón, a gente vai falar dessa conjunção Júpiter-Quirón. Depois tem Eris, que é um outro planeta anão, que foi o planeta que desbancou Plutão, porque chegaram à conclusão que ele tem uma massa ligeiramente maior que a de Plutão. E depois, já no signo de Touro, ou seja, novamente no signo feminino, a gente vai ter Vênus em conjunção exata com o nó do norte, a cabeça do dragão. Pensando que tem séries aí no ascendente, né, com essa Vênus aí, com esse Vênus aí conjunto com o nó do norte, dá para a gente ter uma conversa aí em torno de coisas que já estão na corrente do dia, né? De modos de plantio, como tratar da terra, como se alimentar, né? Quer dizer, essa conversa já está, que a gente já está, que já vem, inclusive, desde a pandemia. Às vezes eu tenho a sensação que é como se a gente estivesse num fechamento do que veio lá de 2020 para uma virada de página ou não. Quer dizer, por isso é que me veio essa coisa do escuro, né? Decidam aí o que vocês vão fazer com isso daí, porque até pelo fato de ter uma grande concentração em Áries, né? Que é a tônica aí do ano que começa, do novo ano que começa, e com essa concentração forte em Peixes também, que é um pouco um contrapeso aí, né? A gente vai ficar onde? A gente vai ficar na emoção, a gente vai ficar na água ou a gente vai aí para matar ou morrer, né? Uhum. Exato. Esse ano, em termos de trânsitos lentos, de planetas transpessoais, né? São os planetas que estão além de Saturno, a gente tem três movimentos importantes nesse ano. A gente tem Urano, que já está em Touro, ele já está no meio do caminho dele por Touro, mas ainda vai fazer a outra metade do caminho. E esse Urano em Touro, ele já está mexendo com a ordem econômica, já está quebrando literalmente a ordem. A gente tem a entrada de Saturno em Peixes, que a gente ainda não viu exatamente
o que que vai marcar esse momento. Mas, ao que parece, isso está conectado com essa crise econômica, e é muito possível que, diante da crise, haja uma valorização de assuntos espirituais, que haja uma valorização do humanismo, da caridade, né? Agora, também é um momento, já que o Saturno sempre traz lições, e muitas delas duras, em que a gente pode vir a ter problemas com questões ligadas à água, desde Sim. escassez de água, a tsunamis, a enchentes pela má gestão dos fluxos das águas, né? E tudo isso também reforçando uma crise econômica, porque se você já está na quebradeira e ainda tem desastres naturais, a situação fica muito grave. A gente pode até pensar, assim, num sentido mais figurado, de repente, na possibilidade de certas provações, né? Que eu acho Isso. que vem aí nessa força mais yang, talvez, né? E o que que a gente vai fazer com as provações, né? Como é que a gente vai lidar com isso? É, quase como um turning point mesmo, para onde a gente vai a partir daqui? Quer dizer, a gente veio, parou o mundo em 2020, a gente teve uma pandemia, ficou todo mundo, o que será de nós? As coisas foram meio voltando, e apesar do choque, apesar de ficar todo mundo voltou, tentou pelo menos voltar o mais rápido possível para o que já conhecia, né, o seu padrão de normalidade. E agora eu tenho a sensação que é um pouco um checkmate, né? Porque assim, não voltou ao normal. Agora a gente vai viver uma espécie de derrocada dessas coisas aí, desse trem que descarrilhou e foi entrando num movimento meio alucinado, e agora é como se a gente fosse. Não, se liga, mudou mesmo e tem que mudar. Uhum, Mas talvez ainda seja assim a raspa do tacho, né, da problematização, porque de uhum. certa forma as pessoas ficaram ali em pânico. Teve um pequeno momento em que você viu um certo movimento de o mundo vai mudar, nós vamos mudar e tal, mas assim que foi possível, todo mundo engrenou o seu relógio igualzinho, né? Voltou para o seu egoísmo, né? Pois é. Então E a gente talvez a escassez nos obrigue a encarar essas coisas até o fim, né? Outra coisa que eu lembrei que aconteceu esses dias e que eu achei muito interessante, porque foi logo depois da entrada de Saturno em Peixes, houve um recuo do mar em vários países e que parece que tem a ver com aquele terremoto da Turquia que teria aberto aí fendas e falhas onde talvez sumidouros de água tenham surgido. E, de qualquer e forma, aí peixes tem a ver com o oceano, Saturno tem a ver com redução, com restrição, já é um efeito de Saturno e peixe. ainda mais com esse Netuno aí, né? Nesse rolê forte aí. Esse Netuno ainda vai ficar por um tempo, ele já está no finalzinho de peixes, mas ele é muito lento, né? Porque ele é distante. Esse movimento dele também é agravando, trazendo todos esses movimentos. O Netuno em peixes teve muito a ver com a fase da pandemia, com as Sim. contaminações, né? Então, eu acho que a gente ainda está vivendo o rescaldo desse período de pandemia. Agora, para não dizer que tudo é favor, tudo é desgraça, a gente tem um aspecto tão legal, tão bonito aqui, que é o Júpiter em conjunção muito próxima com Quirón. Júpiter é considerado na astrologia o grande benéfico e está relacionado ao signo de Sagitário, que é o signo do Centauro. Quirón é um centauro, né? É uma figura mítica que é um centauro que, por ser um deus, ele é imortal, mas ele foi ferido por uma deusa, a deusa Diana deu uma flechada na perna dele, e pelo fato dele ter sido ferido por uma deusa, essa ferida nunca cicatrizou. E pelo fato dele ser um deus, ele não morreu. Então ele ficou com essa ferida e essa dor eterna, e com isso ele desenvolveu uma empatia pouco comum aos deuses, porque como os deuses não sofrem, eles não têm o conhecimento sensível do sofrimento humano, e Quirón tem. E por isso, então, ele se dedicou à medicina e ao desenvolvimento de paliativos para a dor e o sofrimento humano e a doença. Então, quando você junta os dois centauros, né, o Quirón e o Sagitário,
E você junta com Júpiter, que é esse planeta gigante, esse planeta expansivo, que tudo que ele toca aumenta e se agiganta, eu vejo aqui uma grande possibilidade de cura, de conversão espiritual para muitas pessoas. E como isso está em Áries, e Áries é um signo muito ligado a tudo que é natural, que é espontâneo, eu vejo esse momento como uma grande oportunidade de descobertas, de cura, de descobertas de medicamentos, principalmente junto à natureza. Então, aproveitar a sabedoria de povos originários para fazer pesquisas, e eu acho que nesse período a gente pode ter avanços importantes na cura de doenças. Vamos torcer. Né? Vamos torcer. Eu vou botar um fogo nesse parquinho aí. De que modos? Se a gente pensa me ocorreu também pensar nessa conjunção aí, né, no Júpiter com Quirón, a gente pode ter também uma exacerbação das questões desse masculino aí de Áries, né, dessa coisa mais agressiva, mais violenta, para que isso possa ficar evidente e a gente pensar em formas de cura, né? Sim. Principalmente a gente imaginando que a gente tem essa força feminina tão grande dentro do universo do mapa. Então, talvez aquela coisa, a gente exacerba, mostra tudo, eleva para poder apagar o incêndio, né? Não sei, me ocorreu isso também. Bem interessante isso. E faz sentido, porque como Júpiter aumenta tudo em que toca, ele aumenta também para o lado ruim, Pois é. infelizmente. Então, o Júpiter em Áries, esse período de Júpiter em Áries, tem sido um período de machismo exacerbado. Surgiu até o ridículo movimento do masculinismo, e com exemplares como o Bobalhão do Campari, né? Surreal. Então, eu acho que essa coisa também aparecendo de uma forma até caricata Sim. ajuda a sociedade a enxergar isso e a poder curar, num processo assim de catarse, né? Então, assim, o negócio vem até aqui e a sociedade, a gente vomita isso, É, né? Mas para vomitar, isso tem que chegar, isso. A tem gente que tem que ter ver, tem que ficar claro que assim isso, é isso, tem que ficar evidente, né? isso. Como a misoginia e tal, tudo isso vem num crescente, né? A gente vem podendo ver que isso acontece, é verdade. Uhum, As mulheres estão sendo assassinadas, enfim, isso sim. é verdade. E uma O volume de mortes é assustador, mas faz a gente falar assim, putz, é tem verdade, que está mudar, acontecendo. tem que parar. Né? E olha que interessante, mais um elemento aqui para juntar nisso. Ainda temos uma conjunção com Eris, né? Que é esse planeta anão que desbancou Plutão, reforçando o próprio sentido simbólico de Eris, que é a vingança do feminino, né? E Eris é a deusa da discórdia. Eris é aquela que oferece para três deusas que estavam num evento um pomo de ouro e coloca na etiqueta para a mais bela. E claro que as três deusas então brigam entre si para saber quem é a mais bela. Então, na verdade, Eris, ela expõe a mesquinharia também dos deuses. Ela expõe o lado podre, né, de quem às vezes está ali se fazendo de incrível, de maravilhoso. Então, acho que muitos podres estão vindo à cena e as pessoas estão com um pouco essa gana de punição, de vingança. E eu acho que isso vai prevalecer. Me dá uma esperança com essa Ares aqui, junto com Júpiter e Quirón, que a gente, por exemplo, esclareça o assassinato da Marielle. Verdade, tá aí. Né? Sim. É uma causa, é um tema que tem muito a ver com Eris. Né? E se a gente pensa que o Marte está ainda ali em Gêmeos, né? Ainda não No meio migrou, do céu, sim, meio do coladinho ali, essa é a disputa de narrativa também. muito boa essa perspectiva da Vamos, disputa de narrativa. Marte nos últimos graus de Gêmeos e o meio do céu no primeiro grau de Câncer. Então, Gêmeos é a possibilidade do sofisma, né? De você usar as palavras para provar uma mentira, por exemplo. E Câncer é um signo muito ligado aos
valores, ao caráter. Então fica aquela coisa entre a verdade e a mentira, né? E Câncer defendendo, vamos dizer, o lado do feminino, e esse Marte em Gêmeos defendendo o lado do masculino. E, por outro lado, também, você falou agora a coisa a verdade e a mentira, quer dizer, a gente pensa, tudo bem, Ares tem essa coisa guerreira pelo conflito e tal, mas, ao mesmo tempo, tem um ímpeto genuíno, né? Porque Sim, é sincero. é o É até primeiro, é o sincericida. sincero. Isso, é aquela energia primeira mesmo, né? De eu sou, Uhum, eu estou aqui, eu existo. Então, talvez, na verdade, seja uma disputa para se tentar tirar o véu. sim. Você vê que muitas vezes as mentiras elas são desmascaradas pelo próprio mentiroso, que ali adiante, em alguma Isso. atitude do ego, em alguma atitude egoísta, ou de querer ganhar mais um pouco, ou de querer pegar o colar, e aí é pego com a boca na botija. E se a gente joga lá para o outro lado, que tem essa parte da fortuna ali em Libra, fazendo esse, vamos fazer a roda girar Uhum. para o olhar para o outro também, para a gente sair do território dessa disputa, né? Então, Isso. E uma ajudinha na disputa para o lado do feminino, porque a roda da fortuna traz sorte, ela está na casa 1 em Libra, então nas demandas aqui, vamos dizer, de Eris, que eles inclusive pegam mais ou menos na oposição. Na verdade, essa roda da fortuna está bem oposta aqui tá. ao Júpiter e Quirón. E quer ver uma coisa engraçada? Ah, não. Onde Por é que está isso a Lua? mesmo, por isso mesmo, tem é um cabo de guerra aí, né? Que a gente tem. Isso. Exatamente. Então você tem aqui puxando para o feminino, aqui do outro lado puxando para o masculino, e você tem também a Lilith na casa 11 em Leão. Lilith em Leão, Lilith, dá uma explicação rápida aqui. Lilith é a lua vazia. Explicar rapidinho. A Terra está aqui, né? E a Lua gira em volta da Terra. Só que ela não faz um círculo perfeito. Ela faz uma elipse. E a Terra fica num dos eixos dessa elipse. Então, vamos ver, deixa eu tentar mostrar aqui. Faz uma coisa assim. Chega perto da Terra e vai para longe da Terra, a Lua. Quando ela está nesse ponto mais longe da Terra, é Lilith. Tá? É o ponto mais longínquo da trajetória da Lua, o ponto mais longe da Terra. Então, é esse desengajamento, é esse planeta que se liberta, que se solta, que prefere estar longe em vez de ficar gravitando. Né? A Lilith não aceitou viver para servir Adão. Né? Então, essa Lilith estando aqui em Leão, que é um signo de muita força, de muita visibilidade, na casa 11, que é a casa do social, eu prevejo um momento de muita briga e, se Deus quiser, algumas vitórias importantes nas causas do feminino. Sem falar que o Plutão entrando em Aquário, né? Isso. E Já, Plutão vai já. entrar em Aquário, assim, daqui a 5 minutos, né? Já está em 29h57. Acho que é dia O vinte e dia. três. Isso, Acho que é acho que é vinte e 23. três. Então, essa entrada em Plutão, ela também está marcando muito o ano novo astrológico. Está Sim, dando muito o tom desse ano. Esse Plutão em Aquário, a gente ainda não sabe o que exatamente vai acontecer, mas podem acontecer mudanças profundas na ordem social. E aí, Plutão vai fazer oposição com essa Lilith. E o ponto oposto a Lilith, aqui nesse mapa não marca, mas o ponto oposto a Lilith no mapa chama-se Príapo, que é um ponto ligado também à sexualidade, a, a esse ímpeto masculino é, comedor e, num sentido mais patológico, estuprador. Então, esse Plutão entrando em conjunção com isso, eu também temo que a gente tenha aí uns, uns crimes, uns atentados bárbaros, e tendo muito. Claro, isso sempre é cometido por homem, não preciso nem falar. Eu acho que nunca aconteceu de uma dessas cenas de atirador maluco ser cometido por uma mulher. Então, isso em geral são valores muito do masculino, e isso também pode ter esse efeito que a gente estava falando, o efeito catártico. Uma coisa sim. tão horrorosa que acontece
que traz à tona um problema e aí permite que a sociedade se vacine contra isso, crie mecanismos para se defender. Eu acho, é como se assim, vazou o bueiro, sabe? Eu acho que a tônica do ano é um pouco isso. A água do bueiro subiu. O E cheiro do aí, ralo. exatamente. E a gente vai ter que ver e ver o que vai fazer com isso. Então, esse Plutão aí é um pouco a síntese dessa turma toda aqui, né? E aí ele vai dar uma posição em aquário, vai botar tudo na mesa, depois ele vai falar assim, agora eu vou voltar ali para Capricórnio para terminar de ver o que vocês querem fazer para a gente dar uma derrubada nesse negócio. E ao Exatamente. mesmo tempo, ter a Lilith ali no Leão, né? Para mim é bem isso. Ou vai ou racha, né? Exatamente. E assim, as mulheres estão leoas, Sim, as entendeu? mulheres não vão. A violência vai vir, e as mulheres não vão fazer assim, ai, não, Não, não quero campo de batalha também agora. isso, Ninguém elas vai vão para a mais, guerra. não tem mais recuo. Chega, Exatamente. acabou, tchau, ninguém aguenta mais isso. Deixa eu só lembrar que esse mapa com esse ascendente, esse meio do céu, essa distribuição das casas, ela foi calculada especificamente para o Brasil. Então, isso também mostra a posição do Brasil no mundo esse ano. E a gente está com esse regente em Libra, né, com ascendente em Libra, e o regente de Libra, que é Vênus, está aqui na cúspide da casa 8, que é a casa das crises, em Touro, que é o signo do ter, da economia. Eu acho que o Brasil vai ter um papel importante nessa crise econômica mundial. E como a Vênus está muito bem colocada em Touro, eu acho que a gente vai estar com a nossa economia voltada para o básico, para a produção de alimento. Essa Ceres no ascendente também me indica isso. E, e essa Vênus em Touro aqui na cúspide da casa 8 mostra que talvez a gente possa até obter alguma vantagem econômica com essa crise. Não sei se a gente vai acabar emprestando dinheiro para países que estejam em crise. De alguma forma, essa quebradeira, esse mal da economia, né, esse Plutão em Aquário aqui, mexendo em tudo, vai beneficiar a Vênus e, como a Vênus é a nossa regente do ascendente, pode vir a nos beneficiar. Temos aqui um sextil com Saturno, mostrando que a gente tem certos lastros que vão nos assegurar um bom desempenho nesse momento de crise. Pode ser que isso tenha a ver também com questão de água, de gestão das águas, e, e também uma certa ajudinha espiritual. É bom, né? Tomara que Deus seja brasileiro mesmo e que esteja torcendo por nós. Tem Vênus é regente do ascendente e também de touro, né? Então tá ali no. Também é Tá em... regente da casa 8, né? Pois é. Então, assim, crise a gente está acostumado a passar. Então, talvez para a gente seja uma crise. Lógico, todo mundo vai passar por essa crise, o mundo vai passar por essa crise. Mas pode ser que especificamente a nossa economia possa se beneficiar no ranking mundial. A gente pode pensar em crise de abastecimento também, alguma coisa Sim, assim, né? sim. Crise de abastecimento, crise energética, porque esse Urano em Touro também ele vai trazer muita crise É, energética afetando a economia. e se a gente imaginar que a gente pode ter algum descompasso em função de água, né? Uhum. Sim, e aí a gente pode ter crise de produção também de alimento, né? Sim, esse Mercúrio aqui na casa 7 em Áries, eu ainda vejo um momento de ainda, como você estava falando, a disputa de narrativa e muita briga, muita discussão, muito Principalmente se a gente pensar que o Mercúrio está na casa do Marte e o Marte está na casa do Mercúrio, né? boa, exatamente. Mercúrio está na casa não, no signo, né, de Marte, que é Casa Áries. que eu quis Eu dizer, entendi, eu entendi. E o Marte está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. E eles estão com uma quadratura entre eles.
Então, o Eles estão negócio, discutindo. eles estão discutindo. Então, a coisa do bate-boca e das narrativas diferentes em rede social disputando espaço, isso ainda vai ser a tônica. E vamos dar, então, uma fechada aqui nesse mapa para a gente passar para a parte do oráculo das deusas. Então, como a gente estava falando, eu vejo esse um ano tenso, um ano conflituoso, porém, de busca de harmonia, de soluções. Vejo uma importância grande dos aspectos econômicos, vão estar em alta, muitas crises sociais e humanitárias e econômicas, e algumas possibilidades de cura e de aprimoramento humano. Que 2023 nos seja leve. Eu só acrescentaria, tem uma tônica que eu acho que vai aparecer, daqui a pouco a gente vai conseguir entender qual é a maior função desse Plutão. Daqui a pouco a gente vai entender o que, que ele veio. Ele vai jogar um petardo e ó, vai voltar para a gente entender, porque tem essa identificação com o submundo, com o mundo das trevas, e ao mesmo tempo com a superação, com a transmutação, barará. Para você chegar na transmutação, para você poder renascer, você precisa derrubar primeiro. Então, eu acho que esse arranjo daí, eu acho que a gente ter essa força feminina marcando esse mapa é um pouco para ajudar nessa reordenação aí a partir do que o senhor Plutão vai jogar para a gente. A gente está aqui esperando qual vai ser um pouco com o essa sensação. petardo de Plutão. Que é um movimento muito forte, né? Esse. Bom, então vamos ver o que as deusas nos dizem sobre esse ano, né? Ótimo. Como é o nome desse baralho? O Oráculo das Deusas. Mostra aqui para a gente ver. Lindo, hein? É demais, é lindíssimo. As cartas são lindas e as significâncias também. E esse ano a gente está sob a regência das deusas, né? A Lua regendo o ano, Ceres no ascendente e Vênus como regente do ascendente. O signo de Peixes também, que é um signo muito feminino, está muito povoado. Então vamos ver o que as deusas nos trazem. Vamos ver o que elas nos dizem. Previsão para 2023, conselhos para todos nós, todas nós. Quem? Que linda, não consigo ler. Changing Woman. Fala de novo. Changing Woman, a mulher que muda, a mulher da mudança, é uma deusa da mudança. Uau, que incrível, Tudo hein? que a gente falou, né? Exatamente. O que você tem a nos dizer sobre essa carta? É uma deusa que fala dos ciclos, né? Basicamente, da gente achar a nossa inteireza nos ciclos, né? Principalmente, enfim, se a gente pensa que as mulheres são movidas pelos próprios ciclos, né? Assim como a Lua, eu achei bastante simbólico que tenha saído essa deusa que fala disso, para a gente, assim, você integrar o ciclo que você está vivendo e abraçar esse ciclo e, a partir daí, você achar a fertilidade desse seu ciclo e abraçar essa inteireza que é a mudança, né? Porque quando a gente fala de ciclo, a gente está falando de nada mais, nada menos do que da mudança, né? Das fases e tal. Então, é uma carta que abre... Mudança. Então, abre aqui, falando, tem um pequeno poema que diz: eu sou o que vai e vem eternamente, o que não pode, o que nunca morre. Eu me renovo nas estações, nos ciclos do tempo, na grande roda. Eu sangro, mas eu não morro. Eu mantenho o meu sangue dentro e me transformo em sábia. Eu danço a espiral e continuo mudando.
Então, Lindo. enfim, Que lindo, linda, né? deusa. Linda, linda. Adorei. E tem muito a ver com esse ano que a gente vai viver crises, mas a gente vai viver curas. E a ideia que a gente é como se a gente estivesse mesmo mudando de fase, né? Sim, A sensação que eu eu tenho sinto é muito essa, né? isso. Inclusive, os grandes planetas que marcam os períodos, eles estão todos mudando de signo, né? Sim. Urano mudou há pouco tempo, agora Saturno, é, Plutão e, por último, Netuno também vai mudar. E veja, Urano, que é sempre surpreendente, quer dizer, dependendo também um pouco do que a gente faça aí com essa chave que a gente está recebendo, ele pode vir e dar uma chacoalhada mais Sim, forte também para um lado que você imagina. Urano já chacoalhou, inclusive essa semana deu uma boa chacoalhada nas Américas, né? A gente Pois está, inclusive, nessa fase de muitos terremotos. Eu temo, é. espero que esteja errada, mas eu temo que esse seja um ano de desastres naturais, e isso pode agravar as crises, e, enfim, que as deusas nos protejam, né? Vamos aos ciclos. Isso. Adorei esse nosso Inauguramos, encontro, estreamos. não é? Quem quiser, comente. Quem curtiu, curta. Quem tiver perguntas, faça. E, enfim, é isso. Comente, clica no like, aquilo tudo que todo mundo já sabe. Clica no botãozinho, faz o seu comentário, joga o coração, um emojizinho e vamos Isso. nessa. E se você está vendo no Instagram ou no Facebook, a gente agora tem um canal novo no YouTube chamado Sabá das Manas. Então vão lá no YouTube, se Ah, das inscrevam no nosso magas. canal. Das magas manas, das manas magas. Tem a ver, né? O inconsciente falou, né? A gente está É. falando aqui das deusas, do Porque feminino o tempo as todo. manas são manas desde que são magas. Isso! As magas são manas e as manas são magas, ó, faz Ó, tempo, né? Então, gente, a gente vai ter esse encontro marcado agora toda semana. A gente vai gravar aos sábados e o programa editado vai sair aos domingos. E a gente, mais para frente, vai programar lives também, aí a gente avisa vocês. E se vocês têm sugestões de temas ou alguma alteração no formato, se vocês têm críticas, se vocês têm elogios, podem fazer. A gente está aqui começando esse processo e contamos com vocês nos acompanhando. e comentando e ajudando a gente a melhorar. Isso. Então, feliz ano novo para nós! Feliz ano novo!